Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler os versículos 2 a 9. E nesta manhã nós vamos falar sobre a Igreja de Deus. Não é a denominação não, tá, gente? A Igreja de Deus, a Igreja de Deus. Coloque-se de pé se você pode, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 9. A palavra de Deus diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, queremos neste momento, ó Deus, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos instruir, nos edificar, nos consolar, nos exortar, se for necessário. Então abençoa-nos, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar cada vida aqui presente, usando a minha vida, ó Deus, como instrumento Teu, para a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos assentar? A Igreja de Deus. Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, enquanto ele visitava Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. Corinto e Éfeso ficavam uma em frente à outra, só que tinha um detalhe: elas eram separadas pelo mar Egeu. E Paulo, ele conhecia bem a igreja de Corinto, porque havia passado 18 meses naquela cidade, durante sua segunda viagem missionária. O objetivo do apóstolo Paulo, quando ele visitava as igrejas, era para saber como que estava e o que poderia fazer para ajudá-las. E ele sempre era útil em alguma coisa, principalmente quando precisavam de conselhos. Então Paulo, ele estava disposto a abençoar, e Deus sempre usava ele para ser uma bênção. Paulo sabia que a igreja pertencia a Deus e que ele era apenas um mordomo, um servo, que desejava ser fiel em tudo. E diante da diante da posição de mordomo, que ele sabia que ele era, ele se preocupava como estava indo a obra de Deus e o povo de Deus, pois tinha conhecimento das dificuldades em que eles passavam. E é geralmente desta forma. Aqueles que estão à frente, eles se preocupam. Vamos supor nesta manhã, eu me preocupo, porque tem vários irmãos viajando, não é? E eu me preocupo com o retorno destes irmãos para a igreja, para Goiânia, na verdade, para os seus lares e para a igreja. Então existe essa preocupação. Quando está acontecendo algum problema familiar, quando está acontecendo algum problema entre irmãos, algum problema, não é, no seu trabalho, nos seus estudos, seja lá qual for, um problema de saúde, nós nos preocupamos. Por quê? Porque nós temos interesse para com vocês e queremos colocá-los na presença de Deus, para que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Então
Então a preocupação de Paulo também era esta, ele se preocupava com o povo de Deus. E nas orientações que passava para as igrejas, ele deixava-os saber que cada um tinha a sua responsabilidade como sendo parte do corpo de Cristo. E é isto que nós precisamos pensar. Nós, como fazendo parte do corpo de Cristo, nós temos as nossas responsabilidades. Não é somente os nossos privilégios, não, nós temos as nossas responsabilidades também. Em Romanos 14:12, diz que de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então Paulo nunca isentou nenhum cristão de seus compromissos, e através da palavra de Deus, ele tinha argumentos para explicar, confortar e exortar os crentes daquela época. E pensando na veracidade da palavra de Deus, que ela é muito verdadeira, nós percebemos que ela também chama a nossa atenção quanto à igreja de Deus, onde nós fazemos parte. Será que também temos responsabilidades para com esta igreja? Será que nós temos? Será que nós teremos que prestar contas a Deus quanto ao tipo de mordomo que nós temos sido? Será que nós vamos ter que prestar contas a Deus? Olha só, nós temos responsabilidade, sim, e nós iremos prestar contas a Deus, sim. Cada um de nós aqui temos responsabilidades e iremos prestar contas a Deus. E se temos consciência de que a igreja pertence a Deus, quer dizer que tudo que nós fazemos para abençoar ou para prejudicar, nós não estamos fazendo para homem, nós estamos fazendo para Deus. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Precisamos ter esta consciência de que a igreja é de Deus. Então, ciente desta afirmação, nós veremos nesta manhã como nós devemos nos comportar diante da igreja de Deus. Como nós devemos nos comportar diante da igreja de Deus? Em primeiro lugar, esteja disponível com seus dons e talentos. Será que você sabe dizer qual que é o seu dom? Será que você sabe dizer quais são os seus talentos? Eu tenho certeza absoluta que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Lá no versículo 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo sabia exatamente qual que era a sua função. O apóstolo Paulo, ele sabia perfeitamente qual função teria que desempenhar diante da igreja de Deus. Ele sabia. E ele havia recebido um chamado especial da parte de Deus para pregar sobre Jesus Cristo. Esta era a convicção que ele tinha diante do povo de Deus, diante da obra de Deus. E ele foi capacitado a pregar e a aconselhar as pessoas daquela época, e sabia de onde que vinha a sua capacidade, ele sabia. E está escrito lá em 2 Coríntios 3:5, que diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo tinha esta consciência. E pensando no relato de Paulo, nós precisamos entender que cada cristão tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar, ou uma contribuição a dar para a obra de Deus. Não podemos ficar parados, porque quanto mais nos movimentarmos na obra de Deus, mais fortalecidos ficaremos, e não seremos envergonhados quando nós tivermos que prestar contas diante de Deus. Lembra-se da parábola dos talentos? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 15, fala assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. E olha só a expressão: a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. O que nós podemos ver nesta parábola é que Deus deu os talentos segundo a capacidade de cada um, mas depois ele voltou para ver os resultados. Ele voltou para a prestação de contas, e é o que nós podemos ver no versículo 19, que diz assim: e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Irmãos, não será diferente comigo e para com você, não será diferente conosco. E se nós formos pensar neste ano, que nós podemos dizer que já passou, não é? Será que nós fizemos o nosso melhor para a obra de Deus?
Será que nós fizemos o nosso melhor para a obra de Deus? Quantos talentos foram confiados a mim e a você? Quantos? E quantos talentos nós estamos devolvendo no findar deste ano? Algo para se pensar. Dons e talentos, todos nós temos. Todos nós temos. E cada um é necessário para a execução dos planos de Deus, para a igreja e para o mundo. E foi o próprio Deus que fez dessa forma. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como quis. É o que Deus fez para a igreja. É o que Deus fez na igreja. E é o que Deus deseja de mim e de você, que nós possamos desenvolver aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Quando descobrir para que Deus o colocou nesta igreja, esteja pronto e disponível para exercer os dons e talentos em prol de sua obra, pois são necessários. São necessários. Existe aquela falsa humildade, não é? De que a pessoa fala assim, mas eu só sei fazer isso. E olha, fulano, ele sabe fazer muito melhor que eu. Não deixa Satanás ficar colocando picuinhas na sua mente, não. Não permita. Aquilo que Deus deseja que você faça na obra de Deus, Ele deseja que você faça. Então não fique jogando responsabilidade para outras pessoas, não. Existem muitos talentos dentro da igreja. Existem dons dentro da igreja. E precisam ser desenvolvidos, porque eles são necessários. Eles são necessários. Nós temos muitas pessoas, não é, talentosas na igreja, e nós podemos classificá-las como ativas e inativas. Agora, em qual grupo você se encaixa neste momento? Ativos ou inativos? Lembre-se que a igreja é de Deus e a prestação de contas será para com Deus. Crente ativo ou inativo? O que muito falta hoje em dia é a sensibilidade. Sensibilidade em ouvir e se comover diante da verdade. Infelizmente, a frieza, ela tem tomado conta do coração dos crentes, e isso tem prejudicado muito a obra de Deus. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê mais sensibilidade para com as coisas do Senhor. Nós precisamos nos atentar mais para as coisas que vêm de Deus, porque elas são eternas. Nós estamos tão bitolados nas coisas que são do mundo, e esquecemos das principais, as coisas de Deus, que são incorruptíveis, que são indestrutíveis e que vai valer para toda a eternidade. Precisamos de mais sensibilidade. Agora, uma sensibilidade que vem de Deus, não é uma sensibilidade humana, não, é uma sensibilidade que vem de Deus. Para isso, nós precisamos orar, Senhor, me ajuda. Senhor, que eu possa me comover mais quanto à sua obra. E Deus vai fazer a obra na minha vida, para que nós possamos fazer a obra de um para com os outros. Então, na igreja de Deus, precisamos estar disponíveis com os nossos dons e os nossos talentos. Como eu disse, você sabe do seu dom, do seu talento. Pastor, sinceramente eu não sei qual que é o meu dom e quais são os meus talentos. Pode ser que seja real na sua vida. Sabe o que você precisa fazer? Ore a Deus. Ore a Deus e peça, Senhor, me ajuda, que eu possa descobrir quais são os meus dons e os meus talentos, e me capacita a usá-los para a glória do Senhor. Simples, não é? É muito simples. Então, esteja disponível com os seus dons e os seus talentos. E em segundo lugar, espelhe o seu caráter no de Cristo. O versículo 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos,
com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então esta carta provavelmente não era de caráter particular, podendo ter circulado em outras igrejas das cidades próximas. Embora lide com questões específicas enfrentadas pela igreja de Corinto, todos os crentes podem aprender valiosas lições ao lê-la. A igreja coríntia, ela incluía uma grande variedade de crentes, e lá existiam comerciantes ricos, operários comuns, antigas prostitutas dos templos pagãos e famílias de classe média. E devido à ampla diversidade de pessoas, Paulo, ele destacou a necessidade da unidade espiritual e de se ter um caráter semelhante ao de Cristo. E ele sabia que precisavam de uma referência espiritual. E logo ele foi dizendo para se basearem em Jesus, porque era a referência segura, a referência perfeita. E Deus nos convida pessoalmente para sermos cidadãos de seu reino eterno. E Jesus Cristo, ele é o único que pode levar-nos a esse reino glorioso, pois é o único que remove os nossos pecados. E o termo que nós lemos aqui no versículo, santificados, significa separados. Separados para realizarmos a obra de Deus de uma maneira santa. E realizar a obra do Senhor de uma maneira santa envolve algumas coisas importantes, onde nós podemos destacar a questão moral, intelectual e espiritual. Vamos perceber então a questão moral. Na questão moral, nós precisamos nos preocupar quanto à liberdade que nós temos tido para com as pessoas e a que ponto isto está chegando. Você já parou para pensar na liberdade que você tem entre irmãos? Você já parou para pensar a que ponto isso está chegando? Você já parou para pensar e qualificar o nível da sua amizade e do seu interesse para com os irmãos da igreja? Nós não podemos ultrapassar a barreira do respeito, pois poderemos ter problemas seríssimos. E o respeito, ele precisa estar acima de tudo, e assim nós conseguiremos ter um caráter como o de Cristo. Então precisamos nos preocupar na questão moral, e aí nós vamos estar nos espelhando ao caráter de Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, se você quer ter um caráter como o de Cristo, precisa se preocupar com a questão moral dentro do corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus está dizendo, sede santos porque eu sou santo. Segunda questão, a questão intelectual. O intelecto está relacionado à nossa mente. E com isso, precisamos purificar a nossa mente quanto aos irmãos em Cristo. Nós somos tendenciosos a contemplar somente as falhas das pessoas, não é verdade? As falhas. E isso não ajuda-nos a amá-las como nós devemos amá-las. Quando vimos para a igreja com a intenção de olharmos para Jesus, tudo se torna puro diante dos nossos olhos. E evitamos divulgar rumores, fazer fofocas e até mesmo segundas intenções para com o nosso próximo. É algo muito sério. Uma mente santa gera um comportamento santo. Pode ter certeza disso. Que uma mente santa gera um comportamento santo. Se você pensar na sua mente agora, será que você vai dizer que ela está pura ou que infelizmente ela está impura? Segundo aos Coríntios 1:12 diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo,
e de modo particular convosco. Uma mente purificada vai refletir em ações puras. E na questão espiritual, nós precisamos buscar incessantemente nos fortalecer na palavra de Deus, nas orações na igreja. Pastor, mas isso aí nós estamos cansados de ouvir. Precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, nas orações e na igreja. Se faltar um destes ingredientes na nossa vida espiritual, nós não conseguiremos desenvolver um caráter como o de Cristo. Valorizar esta receita é ter certeza de vida íntima com Deus. Garantia de que a vida espiritual está sendo refletida nas pessoas. A questão espiritual. Efésios 5:8 diz assim: porque noutro tempo éreis trevas. Lembra quando éramos trevas? Mas agora sois luz no Senhor. E aí existe uma ressalva. Andai como filhos da luz. Se nós somos luz no Senhor, precisamos andar como filhos da luz. Se somos espirituais, precisamos andar como espirituais. Se somos filhos de Deus, precisamos representar muito bem Deus nessa terra. E aí nós vamos estar nos assemelhando ao caráter de Cristo. Porque só assim a igreja vai ser edificada. A igreja vai ser abençoada. Como nós devemos nos comportar diante da igreja de Deus? Nós vimos que precisamos estar disponíveis com os nossos dons e talentos, nos espelhando no caráter de Cristo. E em último lugar, realize a obra sabendo que Cristo está voltando. O versículo 7 e 8, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os membros da igreja de Corinto tinham todos os dons espirituais de que precisavam para viver a vida cristã, testemunhar a favor de Cristo e posicionar-se contra o paganismo e a imoralidade de Corinto. Eles tinham todos os dons necessários. Mas, em vez de usar o que Deus lhes deu, eles estavam discutindo a respeito de quais dons eram mais importantes. E Paulo tratou deste assunto lá nos capítulos 12 a 14. E Paulo garantiu aos crentes coríntios que Deus deveria achá-los irrepreensíveis por ocasião da volta de Cristo. E essa garantia não se devia a seus grandes dons e a seu brilhante desempenho, mas ao que Jesus realizou por eles por meio de sua morte e ressurreição. Então a lição que nós podemos tirar é que, como parte da obra que é de Deus, precisamos agilizar o processo a que nós fomos confiados. Eu fico analisando os preparativos para a Copa do Mundo, não é? Onde bilhões estão sendo gastos e milhares de pessoas estão envolvidas para que quando chegar a hora, tudo esteja pronto. Agora, qual tem sido o nosso esforço e investimento para com a obra que é de Deus? Qual tem sido o nosso esforço e investimento? Estamos disponíveis para exercer o nosso papel e prontos para usar os nossos dons e talentos em prol desta obra? Lá em João 9,4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Qual a nossa preocupação quanto a este versículo? Precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Quer dizer, enquanto temos tempo. A noite vai vir
e aí não vamos poder trabalhar mais. Eu já falei, já dei esse exemplo, né? Eu quero citá-lo novamente, mas tem muitas pessoas que infelizmente hoje estão acamadas e estão pensativas quanto àquilo que não fizeram e tiveram oportunidade para fazer. Chama a nossa atenção para o que nós podemos fazer. Será que nós temos capacidade para realizar a obra de Deus? Temos, porque a capacidade vem dele e a obra é dele. Será que nós temos dons e talentos para aplicar na obra de Deus? Temos sim. E temos aplicado. O que Deus está chamando a minha e a sua atenção neste momento é que nós não podemos perder tempo. Porque não sabemos o dia que vamos partir desta vida através da morte física e não sabemos o dia que Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos. Infelizmente ficamos pensando que teremos muito tempo para realizarmos a obra de Deus, nos esquecendo de que só Deus é onisciente e que nós não sabemos de nada. Esta é a realidade. Lá em Mateus 24, versículo 36 e 37 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pensa no dia de Noé. Deus só disse para Noé: avisa o povo que vai vir um grande dilúvio. O que ele fez? Ele ficou parado pensando assim: mas isso vai demorar. Ele ficou parado. Sabe que ele falou assim: não, amanhã eu faço isso. Não, imediatamente ele já começou a avisar o povo e já começou a construir a arca. Porque Deus mandou. E ele tinha construído alguma arca algum dia? Ele fez engenharia para poder construir aquela arca? Não. Deus o capacitou. Se Deus o tinha convocado naquele momento, então Deus certamente iria capacitá-lo, e Deus o fez. E ele foi avisando o povo. Certamente o povo ficava perguntando: mas que dia que vai acontecer isso? Fala que dia que vai ser. Não, ele não sabia, somente Deus sabia. A mesma questão está relacionada à vinda de Cristo, à volta de Jesus Cristo. Nós não sabemos, nem Jesus sabe, somente o Pai. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. A vinda de Cristo será repentina e rápida. Não haverá tempo para arrependimentos ou negociações de última hora, e muito menos para tentarmos realizar alguma coisa. Não é? Para a hora que Jesus voltar, Ele vai nos pegar fazendo a obra dele. Não vai ter tempo para isso. Ao falar sobre sua volta, a intenção de Jesus não era estimular previsões ou cálculos sobre a data. Não era isso. Mas alertar-nos sobre estar preparados e agirmos com mais rapidez para que almas sejam alcançadas através do Evangelho. Você olha para esse termômetro aqui, o que você consegue ver? Números? Não, eu não consigo ver números, eu consigo ver além de números. Eu consigo ver almas sendo salvas. Agora, o que nós temos feito? O que nós temos feito pela obra de Deus? Jesus Cristo está voltando. Pastor, mas Paulo já anunciava que Jesus Cristo está voltando. Pois é, quer dizer que nós estamos mais próximos ainda. Quer dizer que já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. Quer dizer que está próximo. E se nós formos ver, como a palavra de Deus diz, que é para nós começarmos a perceber o tempo, né? Olhe para a figueira. Nós vamos chegar à conclusão, chegamos à conclusão de que Jesus Cristo está muito próximo a vir. Muito próximo. Se tivéssemos noção das almas que irão para o inferno devido à nossa negligência e até mesmo descaso, talvez nós acelerássemos os nossos passos. Precisamos nos conscientizar de que Cristo está voltando e que muitos precisam ouvir da salvação. E cada um de nós
é responsável por executar esta tarefa. Cada um de nós somos responsáveis para executar esta tarefa. E Deus quer usar a igreja. Deus quer usar a igreja. E Deus quer usar você dentro da igreja. E Deus quer usar você fora da igreja, para que isso seja real. Não fique parado no seu canto, esperando uma oportunidade para você fazer. Eu tenho certeza absoluta que Deus deseja que você comece a fazer agora. Porque nós não sabemos do tempo, nós não sabemos do dia e nem da hora em que Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, como que Ele vai nos surpreender? Como? E como que nós vamos surpreender a Cristo? Fazendo boas coisas? Fazendo más coisas? Ou não fazendo nada? Concluindo, devemos nos comportar diante da igreja de Deus, disponíveis com os nossos dons e talentos, espelhando o nosso caráter no de Cristo, realizando a obra, sabendo que Cristo está voltando. Que sejamos melhores mordomos na igreja de Deus no próximo ano. Aí você pensa assim, pastor, tem uma semana aí então para me ficar tranquilo, não é? Nós não sabemos. Nós não sabemos se nós vamos chegar em 2014. Nós não sabemos. Poderá acontecer qualquer coisa nesse meio, nesse ínterim. Poderá acontecer qualquer coisa. E nós estamos aguardando a volta de Jesus. E nós estamos aguardando a volta de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque a obra é dele. A obra é dele. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe diante da igreja de Deus. Feche seus olhos e vamos orar neste